Olá, que enorme prazer estar aqui com vocês hoje para conversar a respeito de duas coisas que eu gosto muito: gatos e doenças do trato urinário. E o tema que eu acabei escolhendo foi uma das coisas que eu mais adoro estudar, que é a Síndrome de Pandora. Só que a gente vai conversar a respeito dela, lembrando que ela vai muito além da cistite. As doenças do trato urinário são muito prevalentes na espécie felina. E por conta disso, a gente tem o felino como um objeto de estudo muito importante para diferentes doenças ao longo do trato urinário, principalmente a doença renal crônica e a cistites. O que acontece é que na década de 70, quando os gatos foram domiciliados e começaram a ser atendidos como pets de verdade, havia uma prevalência muito alta de doenças do trato urinário inferior dos felinos, que eram causadas principalmente por conta da presença de urólitos. Esses indivíduos formavam urólitos porque eles começavam a ser, como eu diria, expostos a um novo alimento, que era o alimento industrial, um alimento com teor de água muito mais baixo e ainda com uma composição não muito ajustada. Então, os urólitos, compostos por elementos que eram oferecidos pela dieta em pacientes que não bebiam muita água, como é o caso dos felinos, e que talvez não urinassem tanto, acabava fazendo com que eles tivessem essas urulitíases com uma frequência muito alta. E eles vinham com sinais de cistite, eles vinham com sinais obstrutivos muitas vezes, e na época os veterinários estudiosos do assunto resolveram classificar ou denominar esse tipo de quadro como síndrome urológica felina. Só que síndrome, num contexto semiológico, significa miríade de sintomas. E, na verdade, não é todo gato que tem cistite ou todo gato que vai ter uma doença obstrutiva que vem exatamente do mesmo jeito. Lembrando que as cistites elas podem ter várias causas. Então, essa nomenclatura dada por Osbalton e Stossig em 1970, ela começa a cair por terra na década de 80, porque Osborne e colaboradores começam a estudar isso mais a fundo, acham que essa nómina está incorreta e começam a querer classificar de uma forma diferente. Não vamos chamar de síndrome, mas vamos chamar de doença do trato urinário inferior dos felinos, porque a gente tem sintomas que são muito comuns a diferentes etiologias dentro das doenças do trato urinário e a gente, na verdade, não consegue classificar de cara o que aconteça. Vamos chamar de doença do trato urinário inferior. Isso começa a acontecer na década de 80 e ao longo do tempo vem um novo grupo de estudiosos, agora chefiado pelo Buffington, mas com a presença do Westrop e do Dennis Chu, que falam, gente, trocou 6 por meia dúzia. Doença do trato urinário inferior, nós não estamos falando absolutamente nada. O ideal é que a gente classifique isso como são classificadas as cistites na medicina. Cistite bacteriana, cistite fúngica, cistite parasitária, cistite neoplásica. Então, vamos classificar. Dentro dessa doença do trato urinário inferior, vamos classificar, vamos dar nome a essas cistites. E aí, o que eles acabam percebendo? Que quando eles vão atrás da etiologia, um grande grupo de gatos era uma coisa absurda o fato de que eles não tinham uma etiologia palpável. E eles falam, meu Deus, o que acontece com esses gatos? Eu não acho bactéria, eu não acho urólito, eu não acho neoplasia, eu não acho parasita, eu não acho fungo. Por que esses indivíduos têm cistite? E eles começam a estudar mais a fundo esse grande grupo de gatos que existe aí, e eles começam a perceber que esses pacientes, eles apresentam características muito peculiares, mas muito semelhantes aos humanos que apresentam síndromes somáticas viscerais, ou seja, um indivíduo que tem doença psicossomática. E eles começam a avaliar tanto a parte de anamnese desses pacientes, quanto a neuroanatomia e a neurofisiologia desses gatos, e eles descobrem que exatamente é o mesmo componente que esses indivíduos têm. Eles fazem uma infiltração no interstício da bexiga por mastócitos, gera-se uma inflamação estimulada por processos de estresse. E a partir daí eles mudam o nome dessa cistite. Inicialmente ela era chamada de cistite idiopática felina,
mas a partir do momento que a gente sabe mais ou menos qual é a causa, é mais bacana, é mais correto a gente classificá-la de acordo com a sua característica histológica. Portanto, agora ela chama cistite intersticial felina, que a gente vai chamar de CIF. Isso, na verdade, foi um start, porque a partir de então, o nosso olhar sobre o gato passa a ser diferente, a gente passa a não olhar diretamente para a bexiga, a gente parte a olhar esse indivíduo de cima, tentando verificar um contexto geral. Os animais que apresentam CIF, eles vão apresentar sintomas do trato urinário inferior. Então, eles vão apresentar periúria, polaciúria, hematúria, disúria, muitas vezes estrangúria, cristalúria. Alguns indivíduos vão realmente obstruir, lembrando que nem toda obstrução é uma doença do trato urinário inferior. Tem animais que podem obstruir por condições extravesicais, como um calo ósseo na pelve, como um fecaloma, uma neoplasia intracavitária. E alguns indivíduos vão apresentar alterações de comportamento. Eles têm dor, eles têm inflamação, eles têm dificuldade para urinar, eles podem ficar apáticos, eles podem ficar letárgicos, eles podem ficar agressivos. E normalmente o que eles ficam mesmo é compulsivos, principalmente no momento que eles usam a bandeja sanitária e saem da bandeja sanitária para se higienizar. Devido ao ardor que existe na uretra, muitas vezes eles ficam compulsivos, lavando o períneo ou lavando a genitália, tentando aliviar esse ardor. Só que a gente não consegue pegar essas manifestações clínicas e atrelar diretamente a um diagnóstico. Portanto, todo paciente que vem com sintomas do trato urinário inferior, a gente vai ter que submeter uma série de exames. Um dos exames que é obrigatório para a gente verificar o que acontece é o exame de imagem. E a ultrassonografia é o exame que a gente mais faz. Por quê? É quem traz o maior número de informações. A ultrassonografia, ela me diz se existe a presença de urólitos, não importa se radiograficamente eles são radiopacos ou radiolucentes. Ela me mostra se existe uma neoplasia, ela me mostra a parede da bexiga, mostrando espessamentos, se existe a presença de coágulo. Então, a ultrassonografia ela traz muito mais informação. Eventualmente, a radiografia ela é utilizada, mas ela acaba trazendo mais informações numa triagem em que a ultrassonografia não esteja presente, para que a gente pesquise por cálculos que são radiopacos, ou muitas vezes para detectar processos obstrutivos. Mas a gente sempre tem que fazer um diagnóstico por imagem para qualquer indivíduo que tenha sinais do trato urinário inferior. E acessoriamente a isso, é óbvio que a gente precisa colher urina, lembrando que sempre essa colheita deve ser realizada por cistocentese, e essa urina deve ser submetida a exames laboratoriais. A gente sempre solicita uma urinálise e solicita pelo menos uma cultura e antibiograma, porque eu preciso verificar quais são as alterações que eu tenho nesse trato urinário e verificar se isso é atrelado ou não a uma infecção bacteriana. Os americanos, eles fazem muito a cistoscopia, que começa a ser utilizada no Brasil. Só que como exame de triagem, não tem muito sentido. Mas a cistoscopia dos indivíduos que apresentam cistite intersticial, ela é muito pontual, porque eles apresentam hemorragia petequial na mucosa. Então, a visualização dessa hemorragia petequial, em não havendo nenhuma estrutura ou nenhuma massa na vesícula urinária, faz-se pensar que isso seja a tal da cistite intersticial. O Buffington e os seus colaboradores estudaram muito o que acontece com esses gatos, publicaram vários trabalhos e tem esse artigo que é uma compilação de 2014, que ela é muito gostosa da gente ler para a gente tentar entender o que acontece com esses gatos. Então, basicamente, eu tenho um estressor que atua no sistema nervoso central, vai atuar ali fazendo com que esse gato ative o sistema nervoso simpático. Esse sistema nervoso simpático, uma vez ativado, ele traz uma informação álgica devido à secreção de peptídeos transmissores da dor, como a substância P. E as fibras que normalmente levam essa substância P, que são chamadas de fibra C, elas vão levar essa informação álgica para as estruturas que elas enervam. Então, particularmente estruturas de musculatura lisa, como é o caso da vesícula urinária. O que acontece? Deflagra-se inflamação, deflagra-se dor, essa informação volta como um novo estressor e a gente fecha um ciclo aí nesses gatos.
O que se sabe é que não são todos os gatos que vão ser acometidos por isso. Existem gatos que têm uma predisposição natural para apresentar essa cistite intersticial. Por quê? O limiar de estresse de alguns gatos é muito mais baixo do que de outros. Portanto, se a gente avalia comparativamente gatos que apresentam cistite intersticial dos que não apresentam, eu sei que os indivíduos acometidos, eles já partem de secreções noradrenérgicas muito maiores. Eles já têm uma noradrenalina basal muito maior do que os indivíduos que não são acometidos. Portanto, o limiar deles acaba sendo mais baixo. O start é muito mais fácil para deflagrar todas as reações de estresse que o organismo vai ter. Só que uma vez que eles sejam estressados, eles também fazem um pico de secreção muito maior em relação àqueles indivíduos que não são acometidos e que demoram um pouco mais para voltar à normalidade. Então, por conta disso, a gente sabe que esses gatos eles podem sofrer muito mais intensamente e muito mais frequentemente os efeitos fisiológicos da noradrenalina. E essa noradrenalina, pessoal, ela é um hormônio muito importante para a reação do estresse agudo. Então, quando ela aparece agudamente, quando ela aparece abruptamente, o que vai acontecer? Eu tenho toda uma ativação cardiovascular que é importante. E se eu tenho um indivíduo que parte de concentrações mais altas, esses indivíduos normalmente já têm um sistema cardiovascular que apresenta uma ativação muito maior. Vocês já ouviram falar que tem gatos que morrem de estresse numa consulta. Então, eles têm um start maior de noradrenalina. Quando secreta muito mais, coitadinho do coração. Frequência cardíaca alta, arritmia e morte. Mas vamos voltar para a cistite. O que o Chu e o Buffington descobriram e publicaram numa compilação aí em 2015? Eles colocam que esses pacientes vão sofrer um estressor e esse estressor vai atuar no sistema nervoso central e vai estimular o hipotálamo. Hipotálamo, uma vez sensibilizado, secreta CRH, que é o hormônio liberador de corticotrofinas. Esse hormônio liberador de corticotrofinas, ele atua em dois âmbitos diferentes. Ou ele atua na hipófise anterior, mas ele também vai atuar no tronco cerebral. O que acontece com a sua atuação na hipófise anterior? Ele estimula o eixo hipotálamo-hipófise adrenal e faz com que as adrenais secretem esteroides. Dentre esses esteroides, o cortisol. Na secreção do tronco cerebral, a gente ativa o sistema nervoso simpático e faz a secreção de catecolaminas. Leia-se noradrenalina e adrenalina. Por que essas duas vias elas são ativadas ao mesmo tempo? Porque as duas vias elas são utilizadas para homeostase no estresse. E o cortisol tem algumas coisas importantes também. Ele acaba memorizando situações. Ele favorece a memorização de situações estressantes pelo indivíduo, favorecendo com que esse indivíduo reaja mais rapidamente em próximas experiências. Então, eu tenho as duas vias sendo ativadas. Um grande efeito que o cortisol vai ter nessa dupla ativação é que a sua presença também modula a secreção das catecolaminas, porque ele acaba modulando a ativação do tronco cerebral. Então, na verdade, ele faz uma downregulation das catecolaminas, para que elas não tenham o seu efeito máximo. Então, ele modula essa secreção, porque ele não permite uma hiperativação do sistema nervoso simpático. Lembrando que o parasimpático também vai ser ativado para modular o efeito das catecolaminas. Os gatos que apresentam a cistite intersticial, na verdade, eles vão funcionar exatamente do mesmo jeito, só que sabe-se que a córtex adrenal desses indivíduos ela é reduzida em relação a indivíduos normais. Então, eles perderam a habilidade de fazer um bom controle, uma boa modulação mediada pelo cortisol. E é por isso que na hora que o estímulo estressor ele vai acontecer, não havendo essa modulação pelo cortisol, há uma hipersecreção de catecolaminas. E a partir disso, os efeitos dessas catecolaminas acabam sendo exacerbados. Um dos grandes efeitos que a gente tem é justamente esse efeito álgico sobre as estruturas de musculatura lisa. Então, eu sei que eu tenho um indivíduo que vai sofrer um estressor que vem do ambiente. Esse estressor ativa o sistema nervoso central. Sistema nervoso central, por sua vez, ativa o sistema nervoso simpático. Sistema nervoso simpático, noradrenalina, faz ativação de fibras especializadas chamadas fibra C,
que leva um neuropeptídeo que a gente chama de substância P e coloca esse neuropeptídeo em contato com as estruturas de musculatura lisa. Na bexiga, que é o nosso objeto de estudo e que a gente sabe muito bem como acontece, essa substância P determina um influxo mastocitário, esses mastócitos vão degranular e vão gerar uma inflamação importante dentro da parede dessa bexiga, que começa a ter um reflexo importante com relação a isso. Um dos reflexos é que eu tenho dor, e a dor ela acaba sendo um novo estressor no sistema nervoso central. O outro reflexo que a gente tem é que o processo inflamatório estabelecido quebra a homeostase da vesícula urinária. Então, eu tenho uma menor secreção de glicosaminoglicanos, tenho o contato da urina, que é super irritativa e que contém vários elementos que, na verdade, não deveriam entrar em contato com a mucosa. Esse contato é proporcionado, gerando irritação adicional e gerando mais inflamação. Então, a gente fecha um ciclo vicioso aqui. O que acontece, portanto, é que no momento em que eu tenho essa cadência de eventos acontecendo, com esses mastócitos que vieram para a parede da bexiga e essa corrupção que acontece dessas glicosaminoglicanas, eu tenho uma cistite muito importante em desenvolvimento, uma cistite com bastante sangramento envolvido, dada a liberação de substâncias pelos mastócitos, tenho muito edema envolvido e uma bexiga extremamente dolorosa. Portanto, eu tenho uma inflamação neurogênica, que foi incitada pelo sistema nervoso, caracterizada por dor, edema, ruptura de pequenos vasos, o que acaba justificando a hematúria e aquela hemorragia petequial, espasmos vesicuretrais, que fazem com que esse indivíduo tenha aquela polaciúria e aquela disúria absurda, porque ele sempre acha que ele quer urinar. Cada gota de urina que é injetada na bexiga pelos ureteres dá um estímulo miccional para esse paciente. E, é claro, uma redução muito intensa dos glicosaminoglicanos. E aí o que a gente tem é que o que, na verdade, mais estressa os gatos e acaba causando essa cistite intersticial é o estresse crônico. Não são eventos pontuais. Na verdade, são gatos que vivem em condições de infelicidade. Ou ele vive num tédio muito grande, uma rotina muito chata, ou ele vive em situações de conflito diárias. Portanto, são as duas coisas que a gente precisa avaliar na anamnese, pontuando que podem ser a base do problema. A gente começa lembrando a todos que o gato não é um ser social. O gato não vive em grupos da natureza. O único felídeo que vive em grupos são os leões e, na verdade, as fêmeas. Os gatos normalmente não vivem com esse tipo de organização social. Eles precisam de um tempo sozinhos ao longo do dia. Portanto, juntar muitos animais no mesmo ambiente, isso é extremamente estressante. E aí os trabalhos eles apontam que cada 20% de gatos que vivem numa grande comunidade, desses 20% são gatos infelizes e estressados cronicamente. Significa que para cada um gato que vive entre 5, existe uma infelicidade plena. E a partir daí, o que a gente precisa pensar é que existem mesmo situações de conflito que de vez em quando a gente acaba minimizando nesse tipo de conferência. A gente tem esses pacientes que brigam por recursos, que disputam a comida, disputam a água, disputam a bandeja sanitária, disputam a cama, disputam o brinquedo, disputam amigos dentro da colônia. A gente tem pacientes que ficam estressados porque eles nunca chegam numa caixa sanitária limpa. Eles sempre encontram uma caixa sanitária suja. Tem gato que não gosta de chegar no prato de comida e já encontrar uma comida que foi mexida, que foi babada, que ele encontra saliva no meio do caminho. Água que contenha pelos, água que não esteja na boca do pote. Então, você tem várias situações dentro de um grande grupo que convive junto, que faz a história do Big Brother, pessoal. 48 horas depois que se aglomerou muita gente no mesmo lugar, já tem briga acontecendo. Então, esse conflito ele é real. Agora, o que a gente precisa pensar também é que se o ambiente é altamente previsível e não tem conflito nenhum, nada de estranho acontece, parece aquele filme Feitiço do Tempo que todo dia acontece do mesmo jeito, pô, o gato fica pilhado de viver sempre o dia da marmota. Então, se ele tem um espaço restrito demais, ele não pode brincar, ele não pode subir, ele não pode descer, ele quebra isso, ele estraga aquilo, fica pelo aqui. Então, ele fica num ambiente fechado.
com uma agenda que é toda programada para ele, com comida e água, sempre no mesmo horário. Sem presas, sem predadores e sem nada que mimetize a presa ou a predação para ele, caramba, gente, esse cara fica chateado, vocês ficam também. Toda rotina, toda previsibilidade pilha o indivíduo. Então, uma agenda muito monótona, o que a sua vida tem de agradável? O que a sua vida tem de bacana se nada de diferente acontece? Então, isso para esses gatos pode ser um fator de estresse. Agora, dentro desses gatos, a gente ainda vai inserir um fator. Alguns pacientes efetivamente podem fazer cistite por causa de estressores agudos. O gato que vive numa rotina muito quadradinha, qualquer mudança nessa rotina pode ser um estressor absolutamente intenso na interpretação desse gato. Então, você mudou o forro da almofada, você mudou o sofá de lugar, mudou a empregada, o aspirador tem um barulho novo, pode ser que isso para esse gato seja um trigger importante para que ele desenvolva a crise. E aí, o que a gente acaba comentando é que a rotina, para todos nós, gera tédio, frustração, ansiedade, depressão e estresse grave. Por que para o gato seria diferente? O gato ele foi colocado dentro de casa para ser um animal de companhia. Ele acaba ficando sozinho o dia inteiro, ele não tem um brinquedo para brincar, ele não tem arranhador, as prateleiras são proibidas de ascensão, ele gosta de controlar o mundo de cima, ele não pode subir no sofá porque ele deixa pelo. E aí, como é que fica a vida desse indivíduo? Então, tem que pensar que a hora que a gente for avaliar esses pacientes, essa anamnese tem que ser detalhada e muitas vezes, gente, desculpa, mas visitar o sítio de vida desse gato, viver o local onde ele habita, é muito importante para que a gente detecte coisas que podem estar comprometendo o bem-estar desse paciente, tá? Então, o que a gente precisa lembrar é que se eu domicilio o gato e eu sei que eu preciso fazer isso por conta de uma proteção para ele, porque isso se chama posse responsável, eu preciso transformar o ambiente em que eu coloco esse gato num ambiente super agradável e super enriquecido para ele. O que vai acontecer? Esses gatos que eu comentei, que vem pilhando, que tem essa noradrenalina em secreções mais altas, como ela faz essa instigação à secreção da substância P com esse efeito inflamatório, a gente sabe que esses pacientes têm uma upregulation inflamatória. Upregulation significa um limiar mais baixo para a inflamação. E a partir daí, vários órgãos são alvos disso. Não é só a bexiga, não. Sistema nervoso central, tem indivíduo que convulsiona por estresse, por exemplo. Tem indivíduo que acaba tendo uma ativação um pouco maior da síndrome de hiperestesia. Sistema digestório, tem paciente que vomita cronicamente, tem paciente que desenvolve doença intestinal inflamatória. Sistema cardiovascular, hipertensão, hipertrofia cardíaca. Sistema respiratório, asma. Asma tem muita ligação com estresse. No sistema urinário, que foi aquilo que a gente aprendeu a dar mais atenção, vem a tal da cistite intersticial, mas eu ainda tenho lesões tegumentares, muitas vezes autotraumáticas ou autoinfligidas por excesso de lambedura. A própria tricotilomania aparece aí. No sistema endócrino, as doenças da adrenal. Eu posso ter hipercortisolismo, eu posso ter a própria insuficiência da adrenal. Diabetes mellitus é muito ligada a estresse. E no sistema imune, é óbvio que eu vou ter imunossupressão. É óbvio que o estresse crônico gera comprometimento imunológico, e o Michael Lepin fez um trabalho muito bacana justamente mostrando isso, que animais com complexo respiratório crônico, muitas vezes eles só melhoram a hora que eles são retirados de grandes colônias, porque é a hora que o estresse diminui. Eles não respondem bem a antivirais, eles não respondem bem ao sol enriquecimento ambiental. Eles têm que ser tirados das situações de conflito e ter um pouco de paz na vida para a secreção respiratória melhorar. E é isso que a gente chama de síndrome de Pandora. A doença da bexiga é um elemento da síndrome. A síndrome de Pandora ela é caracterizada por periúria, periquesia, tricotilomania, grooming excessivo, e aí eles vomitam tricobezoar, asma, infecções respiratórias crônicas,
acne, atopia, dermatite ulcerativa, hipertensão arterial, hipertrofia cardíaca, obesidade, diabetes mellitus tipo 2 e a doença intestinal inflamatória. Tem sido muito estudado isso. Por que o homem tem colite por estresse e o gato não tem a doença intestinal inflamatória por estresse? Gente, é isso que a gente precisa verificar. A síndrome de Pandora, portanto, ela é muito parecida com as grandes síndromes psicossomáticas descritas aí para o paciente humano, que na verdade são sinônimos, né? Atualmente a gente evolui para um nome muito melhor, mas a gente tem a síndrome inexplicável medicamente, a síndrome somática funcional e a síndrome da sensibilidade central, muito bem descrita aí no indivíduo humano. A apresentação da cistite intersticial, vamos falar dela porque a gente está sendo mais pontual com ela. A apresentação dessa cistite ela pode acontecer de várias formas. Ou o paciente tem um quadro agudo que é autolimitante, o que vai acontecer em 80% a 95% dos casos, só que se a gente não manejar a causa de base, existe uma recorrência que é muito mais grave. Episódios frequentemente recorrentes. Episódios que são persistentes, o cara começa com a cistite e nunca mais sai dela. Aqueles indivíduos que podem vir sem o sintoma de cistite, mas ele já vem com a obstrução. E aqueles pacientes que vão apresentar estressores agudos. São gatos que não tem nada que chame atenção, de repente acontece um estressor agudo e esse animal ele manifesta o problema. Bom, por que isso chama síndrome de Pandora? Porque, na verdade, Pandora é a homologia que existe na mitologia grega a Eva do cristianismo, sendo a primeira mulher colocada na terra, dada por Zeus a seu filho Prometeu. E Zeus deu a Prometeu uma missão de guardar consigo uma caixa que jamais deveria ser aberta. Colocou uma mulher para o Prometeu, junto com uma caixa que não deveria ser aberta. Combinação perigosa. Zeus realmente queria que o Prometeu falhasse na missão. Porque é óbvio que a mulher curiosa como era, no meio da noite pegou essa caixa, levou para o fundo do quintal e abriu. E a hora que ela abriu, todas as mazelas do mundo fogem dessa caixa. E ela acaba conseguindo fechar a caixa no momento em que a esperança, que era o último mal, estava por sair. A esperança é considerada um mal porque ela não nos deixa desistir quando precisamos. E aí, essa analogia é feita ao gato, como se o gato fosse caixa. Quando você abre, quando você mexe de forma inadvertida nessa caixa, um monte de coisa acaba aparecendo. E aí, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que quando vocês atendem um paciente com cistite, se a gente descobre que ele tem cistite intersticial, a gente vai ter que fazer uma avaliação cardiovascular, uma avaliação ultrassonográfica para verificar o intestino, saber se ele não tem outros transtornos, porque muitas vezes a gente só foca na cistite, mas existem várias outras coisas acontecendo nesse paciente que também deveriam ser tratadas. Portanto, pessoal, a gente vai manejar esses indivíduos e a gente vai tentar tratá-los da forma mais adequada possível. Quando o caso for obstrutivo, ele vem sendo tratado em critério de emergência. Os outros casos, o nosso objetivo é tirar o paciente da crise, não importa se uma crise aguda, se uma cistite crônica ou se são episódios recorrentes. O nosso objetivo inicial é farmacológico, é tirar o paciente da crise, tirar o paciente da dor e identificar o que é que está causando tudo isso nesse paciente para que a gente possa melhorar a vida dele. Então, tirar de perto dele os estressores, tirar de perto dele todas as coisas que o deixam infeliz. Para o tratamento da crise, nós prescrevemos analgésicos e anti-inflamatórios, tá? Analgésicos, opioides, pode ser o butorfanol. Aqui no Brasil a gente não tem a buprenorfina, mas ela seria uma ideia muito interessante porque ela não tem efeito sedativo. Mas nós temos o tramadol, que é muito bom para esses casos. Os pacientes que apresentam dor por conta de cistite melhoram em muito quando é prescrito o tramadol. Então, normalmente a gente prescreve 2 mg por quilo do tramadol a cada 12 horas. Se perceber que esse paciente ainda fica descoberto no meio do caminho, a gente pode colocar uma terceira dose, mas é que o gato pode excitar com o tramadol. Então, se quiser, se no meio do caminho ele fica com dor, faz aquela dose de dipirona diária para o gato.
25 miligramas por quilo a cada 24 horas. Então, tramadol, dipirona e o meloxicam. Posso utilizar o meloxicam? Posso. O anti-inflamatório não esteroidal ele vai ser importante aqui. Ele não vai controlar tanto a inflamação, porque a inflamação tem outros mecanismos, mas ele vai atenuar alguns componentes dessa inflamação. Então, com certeza, a dor, ela merece também essa associação com o meloxicam. Então, quando a gente prescreve meloxicam, eu sei que a gente consegue contornar um pouquinho aquele efeito álgico dentro da bexiga. Esse tratamento é feito por um período aproximado de 5 a 10 dias. O meloxicam a gente faz por 3, 4 dias só, mas pode manter o tramadol e a dipirona por 5 dias adicionais. E esses pacientes, eles ficam muito bem. Eventualmente, a prescrição de relaxantes de musculatura lisa para esses gatos, como a cepromazina ou a prazosina, podem atenuar um pouco aqueles espasmos vesicuretrais que eles sentem. Mas não é mandatório fazer isso. A maior parte dos gatos responde muito bem sem utilizar esses medicamentos, então a gente vai lembrar que para gato, menos sempre é mais. Só tomem cuidado com a dose do meloxicam, ela tem que ser baixinha. Lembra que gato tem maior tendência a ter problemas renais com o uso de anti-inflamatórios, então a dose recomendada do meloxicam é de 0,025 a 0,5 mg por quilo durante 5 dias. Se esse paciente tiver menos de 8 anos e não tiver sinais de doença renal crônica, e a gente vai fazer de 0,01 a 0,02 mg por quilo por 3 a 5 dias, se esses pacientes tiverem mais de 8 anos e se tiverem doença renal crônica. Agora, quando se tem doença renal crônica, sempre tentem fazer a mínima dose, que é de 0,01 mg por quilo. E aí eu preciso lembrar das coisas que fazem essa interação com essa bexiga para causar esse problema todo. Então, mexendo na bexiga, eu estou mexendo, tirando a inflamação. Agora eu preciso pegar os fatores colaterais e preciso ver o que eu consigo modular dos fatores colaterais. Sistema nervoso e adrenais, eu vou mexer de que jeito? Vou mexer fazendo uma intervenção no que estressa esses pacientes. E aí, no que estressa esses pacientes, sempre considerar se manejo e ambiente não tem que ser envolvidos nesse processo. A primeira coisa a se fazer é fazer uma análise completa desse gato. A gente vai lá para cima, uma coisa meio onisciente, e a gente começa a olhar esse gato de cima e os arredores dele para tentar detectar quais são os estressores. Se é o tédio, se é o conflito, a gente tem que verificar isso aí. E aí a gente mexe em tudo, inclusive no manejo sanitário. Verificar se condições precárias de higiene também não podem acabar causando conflito para esse paciente. Isso vai entrar numa terapia chamada MEMO, que é a modificação ambiental multimodal, que é a grande indicação para o tratamento da síndrome de Pandora. Se esse animal não melhora frente a isso tudo, talvez, e vejam bem, talvez se faça uso de antidepressivos, mas a cada vez mais esses antidepressivos têm sido contraindicados na literatura, porque eles não apresentam o efeito que deveriam apresentar e, na verdade, eles mantêm silencioso um gato que ainda apresenta doença tecidual. O MEMO, que é essa modificação ambiental multimodal, ele, quando empregado em grandes colônias de gatos, ele vai mostrar que esse indivíduo tem estresse reduzido, ele tem menos agressividade, ele tem menos medo, ele é menos fóbico. Essa modificação ambiental multimodal garante bem-estar emocional, físico, psicológico para esses gatos. E ela acaba resolvendo vários problemas clínicos. O trabalho que foi feito aí do Tony Buffington com o seu grupo, ele mostra que, na verdade, eles empregaram isso para o tratamento da cistite, mas gatos que apresentavam outras morbidades melhoraram. E é aí que eles descobrem a síndrome de Pandora, porque eles descobrem que várias apresentações clínicas de vários outros sintomas melhoram quando você minimiza o estresse ambiental, quando você enriquece o ambiente e garante um ambiente seguro para esses gatos. Esse MEMO ele é aplicado de diversas formas, mas basicamente esse ambiente saudável para o gato ele tem que ser baseado em 5 pilares. Ele tem que se sentir seguro,
ele tem que se sentir protegido. Esse indivíduo ele tem que ter recursos disponíveis para ele que não gerem competição com os demais. Então aí a gente entra naquela coisa de ter bastante recurso para que todo mundo possa utilizar e não se sentir, na verdade, aí desvalorizado. A gente deve fazer com que esse gato tenha acesso à predação e também a brincadeiras em que ele se sinta predado. Na natureza ele é predado e ele é predador. Então ele precisa aguçar os sentidos dele, ele precisa gastar essa energia. Então a gente brinca, a gente oferece brinquedos e a gente tenta fazer com que a vida dele seja mais dinâmica e alegre. A gente vai fornecer para ele uma interação humana que é tão importante para ele. E a gente também vai fazer com que ele estimule os seus sentidos, principalmente o olfato, que é tão importante. Então, brinquedos em que a gente esconda petiscos, né? Fazer com que ele possa explorar melhor o ambiente. Isso é muito saudável para esses gatos. Uma coisa legal é sempre parar para observar as colônias de gatos e verificar quem que se dá bem com quem não se dá bem com quem, e tentar formar grupos menores. Numa colônia, compartimentalizar esses gatos de acordo com afinidades. É claro que sempre tem o cara que é um eremita, que é um ermitão, que não quer contato com ninguém, mas aí paciência. Se a gente não consegue fazer com que os gatos fiquem bem fazendo tudo isso, talvez ele precise de um novo tutor, porque talvez ele seja infeliz naquela casa. Isso há de se considerar também. O enriquecimento ambiental ele vai ser proporcionado com escaladores para o gato, locais onde ele possa entrar, buracos onde ele entra e saia, coisas em que ele possa subir, que para ele é super importante, controlar o mundo de cima para ele ter domínio do ambiente, para ele é fundamental. Brinquedos que mimetizem presas, fazer com que ele brinque, com que ele explore, com que ele sempre aguce a sua personalidade. Escadas, prateleiras, às vezes fazer caldinho congelado, sachê congelado, para ele chupar gelo, para ele se preocupar em ficar chupando aquele gelo e se hidratando ao mesmo tempo. É importante porque daí a cabecinha dele desopila do resto. Criar brinquedos alternativos mais baratos. Eu não consigo comprar aquela bola onde eu escondo o petisco, mas eu pego um rolinho de papel higiênico, coloco o petisco aí dentro, dobro, ele fica rolando isso o tempo todo, de vez em quando isso abre e ele acaba sendo premiado. Arranhadores, que são muito importantes, inclusive para a comunicação social. Caixas de papelão, gato adora entrar em caixa de papelão. Tem a caixa que você pega do supermercado, tem a caixa que você compra, que é um pouco mais bonitinha. Não importa, eles adoram caixas e eu realmente recomendo que todo gato tenha caixa para brincar em casa. Porque a única caixa que ele não curte muito é a caixa de transporte, mas vale a pena a gente começar a deixar essa caixa de transporte aberta nos locais que são frequentados pelo gato, para que ela faça parte do dia a dia dele, para que ele também se sinta confortável lá dentro, facilitando também as consultas ao médico veterinário. Um pouquinho de Feliway também ajuda bastante. Lembre-se que entradas e saídas, poder brincar de toca para o gato é muito bom. E lembrar que não precisa ser rico para fazer enriquecimento ambiental. A gente pode mimetizar aqueles brinquedos que são brinquedos mais chiques e mais estilizados de uma forma caseira e da mesma forma ele vai se divertir. O único cuidado que eu recomendo é a ponteira laser. Gato adora correr atrás do laserzinho, mas ele se sente absolutamente frustrado quando isso é desligado e ele não é premiado no final. Então, se ele vai caçar esse laserzinho, no final a gente tem que deixar ele pegar alguma coisa, capturar alguma coisa para ele sentir que essa caça valeu a pena. Senão a gente gera frustração, frustração gera estresse. Lembrar que esses pacientes têm que ter recursos múltiplos dentro de casa, então que normalmente comida, água e caixa sanitária, ou seja, comedouro, bebedouro, cama e caixa sanitária, a gente sempre coloca um número a mais do que o número de gatos que eu tenho. Então a regra é a regra do N+1. Eu tenho 2 gatos, eu tenho 3 coisas de cada uma dessas. Eu tenho 4 gatos, eu tenho 5 coisas de cada uma dessas. Eu tenho 20 gatos, eu vou ter 21 exemplares de cada uma dessas coisas. A caixa sanitária tem que ser bacana para ele sentar e poder se sentir confortável lá dentro. Tem que caber 1,5 gato dentro da caixa. Tem gatos que são fóbicos, para eles aquelas caixas cobertas são melhores, porque eles não gostam de ser observados quando eles estão nesse momento de fragilidade. O granulado, quem decide que granulado vai usar é o gato.
Tem gato que mostra nitidamente que não gosta do granulado que foi colocado dentro da caixa, porque dói o pezinho, porque ele não consegue apoiar direito, porque fica com mais cheiro. Então, para cada gato, a gente também vai individualizar. Lembrar que essa caixa deve ser limpa todos os dias e a troca dessa areia pelo menos a cada 72 horas. Uma troca total com a higienização dessa caixa. E lembrar que ela precisa ficar num ambiente privativo. Ninguém gosta da caixa no meio da sala para ser olhado no momento que está defecando ou que está urinando. E que a gente nunca deixa a caixa do lado da comida e da água, né? Porque, na verdade, o cheiro das excretas acabam comprometendo o prazer da ingestão. Agora, sempre se lembre que as caixas têm que ser espalhadas ao longo da casa, para que ele não tenha que transitar tanto. Então, caixa sanitária e água, pelo menos, disponíveis em vários ambientes, porque ele é um bebedor, ele é um urinador de oportunidade. Então, se estiver mais perto, com certeza a gente garante que ele execute melhor essas necessidades. Esses indivíduos, eles não têm necessidade de mudança de dieta, porque na verdade a doença não é dietética, mas é claro que se a gente dá comida úmida para esses gatos, sempre o maior teor de umidade que entra para o paciente sempre favorece muito o trato urinário, porque aqueles solutos acabam ficando mais diluídos. Fonte de água, a gente vai escolher aquela que o gato goste mais, que proporcione uma água mais fresca para eles. Então, cerâmica, um potinho de barro, um potinho de porcelana, às vezes uma tigela de aço inox. Se ele puder ver o reflexo dele no fundo, ele fica super contente. Então, de vez em quando, a gente coloca vasilhas reflexivas para que ele brinque com o gatinho que está no fundo e dessa forma ele beba água. A gente coloca pedrinhas de gelo. A gente, às vezes, saboriza essa água. Feromônio facial sintético dá uma ajuda muito grande, mas ele não pode ser a única medida. Ele não é a salvação da lavoura. Então, um indivíduo que mora num ambiente, você mexe tudo naquilo e você ainda coloca feromônio facial sintético, você vai promover para ele um ambiente mais prazeroso, então ele vai ter uma melhora absurda do comportamento. E a gente sabe que os indivíduos que são submetidos ao feromônio facial sintético apresentam episódios mais curtos e muitas vezes menos frequentes. Com relação ao tratamento crônico, pessoal, o tratamento crônico continua sendo baseado no mesmo. Muitas pessoas jogaram uma aposta muito grande nos antidepressivos, mas eu sinto em dizer que esses antidepressivos não resolvem o problema. Os antidepressivos mais utilizados numa escala de preferência são amitriptilina, clomipramina e fluoxetina. O grande problema é que o antidepressivo, principalmente a amitriptilina, tem um efeito analgésico. Portanto, ela mascara os sintomas, mas ela não melhora a condição de bem-estar do paciente. Então, é a mesma coisa que você vai para o psiquiatra e pede para ele te encher de antidepressivo, mas você não faz uma terapia para ver qual é o motivo da sua depressão, que muitas vezes não é química, né? Muitas vezes você tem situações mal resolvidas. Então, o que acontece? Trabalhos foram feitos avaliando pacientes que tomam antidepressivos, e qualquer um deles, por um período de 1 mês, 2 meses, 6 meses, 12 meses e 18 meses. Esses pacientes todos deixaram de ter manifestações clínicas, contudo, quando foram submetidos à cistoscopia, apresentavam as mesmas lesões. Significa que esses pacientes continuam infelizes. E o nosso objetivo não é tapar o sol com a peneira. O nosso objetivo é proporcionar bem-estar. Eu melhorei a qualidade de vida porque eu tirei o componente álgico. Mas será que eu proporcionei para esse indivíduo bem-estar? Essa é a nossa obrigação. Portanto, eles devem ser prescritos só nos casos crônicos e, quando prescritos, devem ser mantidos por um período de 6 meses. Não se prescreve e se tira o antidepressivo. Eles devem ser prescritos por um período de 6 meses. E o desmame deve ser gradual para evitar crises. Malê, você não recomenda amitriptilina para o tratamento agudo? Não. Tramadol é superior à amitriptilina. E se a gente errar na mão e juntar esses dois medicamentos, eu posso colocar esse paciente em coma com uma depressão central grave. Então, também não se associa a amitriptilina com o tramadol. Chá de cranberry, pessoal, quem é que falou que é para fazer chá de cranberry para o gato? A gente não tem trabalhos que afirmem isso, a gente ainda não tem nem trabalho de segurança dizendo que eles não vão intoxicar com a fruta.
E a gente trabalha em cima de especulações utilizadas na medicina humana. A medicina humana ainda tem alguns trabalhos mostrando que o cranberry modula algumas interleucinas, mas a medicina veterinária a gente não tem. Então não é para prescrever aquilo que a gente desconhece só porque alguém falou que é natural e não faz mal. Muita coisa natural faz mal. Se vocês derem uva para o gato, ele tem insuficiência renal aguda, e uva é natural. Se vocês derem cebola, que é natural, ele faz anemia hemolítica por corpúsculos de Heinz. Então é melhor a gente colocar um pouquinho o pé no freio, deixar os pesquisadores avaliarem isso primeiro e depois a gente faz essas terapias. Vamos parar de brincar de medicina baseada em evidências em grau 4 e vamos executar uma medicina veterinária de qualidade baseada na ciência. Porque assim a gente não coloca os pacientes em risco. O que eu vi outro dia acontecer foi absurdo. Deram tanto chá de cranberry para um paciente que ele veio hipertenso, ele estava hipervolêmico de tanto chá que ele tinha tomado. Isso eu acho um desacerto psicológico já. Então precisamos tomar cuidado. Outra coisa é o sulfato de condroitina. Nenhum trabalho mostra que o sulfato de condroitina melhora a bexiga desses gatos. Nenhum trabalho mostra que o sulfato de condroitina que a gente faz para articulação vai ter um efeito positivo na bexiga. E nenhuma fonte de glicosaminoglicanas até agora se mostrou cientificamente eficaz para fazer com que esses gatos eles fiquem melhor. Por que que a gente fica prescrevendo isso? Então a gente precisa deixar a ciência respirar, a ciência decidir, e aí depois a gente opta por fazer essa alquimia presente aqui nesse slide, tá? Nosso objetivo, portanto, é fazer de tudo para esse gato se sentir bem, para esse gato se sentir feliz, sorrindo, gostando da vida, para que dessa forma a gente feche a caixinha da tal da Pandora. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que tenha sido satisfatório. Qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo. Tchau, pessoal, e até uma outra oportunidade.